Olha só. Livro Profecias do Fim do Mundo, livro que todo católico deveria ter, deveria ser o livro de cabeceira de todo católico, que se diz católico, porque como é que é entender o mundo sem entender o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer? E só através das profecias reconhecidas pela igreja que você entende isso, né? Esse livro tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradafácil.com.br. Eu sempre falo que se é para dar um presente para alguém, dá um livro desse. Uma pessoa não vai ler, a outra que não acredita, deixa lá. Dá de presente. Se eu não queria, então eu te dei de presente. Eu não quero dar para outra pessoa. Pronto, mas o presente meu é esse. Se você quiser, é isso que eu dou. Se você não quer, então não queira. O presente é de graça. Quer mais o quê? É mania, né? Antigamente a gente ganhava o presente, ficava feliz ganhar o presente. Agora depois começou aquele negócio de escolher presente, né? Escolher lista de desejos. Nossa, esse mundo está perdido mesmo. Olha, nós estamos aqui estudando nesse momento, que tem profecia de vários videntes, santos beatos, estamos estudando aqui as profecias da Marie-Julie Jahenny, que nasceu em 1850 e viveu até 1941. O que ela está falando não está acontecendo, obviamente, em 1941. Tudo bem, estava no meio da guerra, mas puxa vida, que igreja diferente era há quase 100 anos atrás, não é muito diferente. Igreja com todas as letras maiúsculas. Agora, hoje em dia, a igreja com letras maiúsculas veio para as nossas casas, né, nas igrejas domésticas, e lá ficou a falsa igreja. Olha só o que ela vai dizer, eu não sei, não tem a data exata de quando ela fez, mas é até no máximo 1941, porque ela morre em 1941, certo? Presta bem atenção nisso daqui, olha. A supressão das obras de Deus e o triunfo dos homens maus ocorrerá quando a devoção ao Sagrado Coração for suprimida e atacada. Os homens não quererão admitir que é através do Sagrado Coração que virá a paz prometida. Os maus ficarão furiosos contra a devoção ao Sagrado Coração. Bom, quem foi do apostolado do Sagrado Coração aí, o apostolado de oração, que foi fundado na igreja no século XIX, sabe exatamente o que aconteceu. Olha, supressão das obras de Deus e o triunfo dos homens maus vai acontecer quando a devoção do Sagrado Coração for suprimida e atacada. Então, a devoção ao Sagrado Coração foi suprimida e atacada. Por isso, então, estão suprimindo as obras de Deus e os homens maus estão triunfando cada vez mais. Professor, o senhor é um cara legal, o senhor fala as coisas assim, mas prova. Sem desconfiar do senhor, professor, mas primeiro o senhor prova, professor, porque o senhor está falando e o senhor não prova nada, professor. Assim não dá. O senhor é sempre assim, né? Não, não sou sempre assim, não. Eu sempre provo o que eu estou falando. É assim. Não existe mais apostolado de oração. Apostolado de oração do Sagrado Coração não existe mais. Agora é rede mundial de oração pelo Papa. Ou não, desinformado. Rede mundial de oração pelo Papa. Quem fez isso aí? Bergoglio Francisco Bergoglio. Ele simplesmente começou com isso aí em 2006. Como não foi suficiente, mudou o nome. Como não foi suficiente, botou seus dedinhos gordinhos em 2016, né? Então, Jorge Mário Bergoglio, chamado por aí de Francisco, mudou o nome do apostolado de oração em 2016, fazia 3 anos tinha dado golpe só no Papa Bento XVI, derrubado o Papa Bento XVI do poder, ele e a turma dele, né? Máfia de Santo Gallen, globalistas, enfim, Nova Ordem Mundial, etc. Então, a maçonaria eclesiástica, enfim, né? A turminha lá. 3 anos depois que ele deu o golpe no Papa Bento XVI, ele deu o golpe no apostolado de oração, mudou o nome para a Rede Mundial pelo Papa, pelas intenções do Papa. Só que não foi suficiente em 2016. Em 2018 ele mudou lá a constituição deles, lá em 2020 ele botou mais a mão ainda de tal forma que ninguém mais pudesse mudar, é só um apanhado rápido, que ninguém mais pudesse mudar absolutamente nada, pois todos os dedos gordinhos e feios em cima do apostolado de oração. Eu me lembro que uma vez fomos na Basílica aqui em São Lourenço rezar, quando ainda se podia, a gente achava que podia pisar na igreja, bom, depois que foi consagrada a Mãe Terra, Pachamama, e não podia, é a certeza mesmo, né? Mas já não devia estar também, porque afinal estavam em cisma com o Papa, estavam excomungados, só não tinha consagrado o diabo ainda, mas aí ficou pior, né? Em outubro de 2019, no Sino da Amazônia. E aí então eu lembro que nós entramos lá, né? E eu me lembro claramente que tinha um livretinho, e foi num dia que estava de tarde o apostolado de oração, o antigo apostolado de oração rezando, né?
E o livretinho estava escrito Rede Mundial de Oração pelo Papa. Eu falei, mas não é apostolado de oração, mudou o nome, coordenadora, né? Sempre tem uma para comprar proposta sem questionar, né? Mudou o nome, agora a gente reza pelas intenções do Papa. E o livretinho, esse livretinho a gente consegue onde? Isso vem para nós de Roma, não é assim não, ninguém compra, vem para a gente todo mês. Tem que ser escrito, e eles não para a gente como se fosse uma grande coisa. Agora, veja, faça a seguinte análise, ao invés de rezar, pedindo ao Sagrado Coração pelo mundo, conversão dos pecadores, as promessas do Sagrado Coração, vamos rezar nas intenções do Papa. Qual Papa? O Bento XVI? Porque Papa aqui, até aqui, só o Bento XVI, foi o penúltimo. Agora estamos sem Papa válido, desde 2013. Bom, até 2013 tínhamos o Papa válido em exercício, depois em sede retida, ou melhor, depois em sede impedida, preso no fundo do Vaticano, e a partir da hora que ele morre, a sede está retida com ele no céu, porque é assim que Jesus, não foi ele que levou, foi Jesus que levou, para ficar a salvaguarda aí, a salvo do anticristo. A sede de Pedro está a salvo do anticristo, ele não consegue pôr a mão. Bom, muito bem, então você veja, rezar pelas intenções de um homem que nem padre não era, portanto não podia ser bispo, não podia ser cardeal e muito menos papa, que deu o golpe no Papa verdadeiro, no vigário de Cristo, comunista, excomungado, cismático, herege, apóstata. Rezar pelas intenções dele, vocês estão brincando. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? Não sabem, claro que não sabem. Então você está entendendo? Tirou o Sagrado Coração, colocou o falso Papa no lugar, gente. E eu me lembro então que eu cheguei a ver na internet, não foi uma vez só, foram várias, vendas de imagem do Papa Francisco. O cara estava vivo e ainda estava botando ele no altar. Eu nunca vi venda de imagem do Bento XVI, mas o vergonho, não só na Europa, né, como chegou aqui também. Cheguei a ver aqui fotinho de gente aí vendendo, se bobear, procurar no Mercado Livre, é capaz de achar. Está entendendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é um absurdo rezar pelas intenções do falso Papa, que tomou o poder, estava em comunhão com o anticristo e não com o Cristo, e simplesmente rezar pelas intenções dele. Tá certo? Chegou o e-mail? Quais as intenções do demônio para esse mês? Manda aí que a gente vai rezar. É praticamente isso. Isso é um absurdo total. E pôs todo mundo dos apostolados de oração para rezar pelas intenções desse homem que não eram nada legais, né? Mas que aparecia coisa aqui, coisa lá. O que ele está fazendo, gente? Não tem nada a ver, né? Começando aquela primeira propaganda que ele fez em vídeo, né? E chegava cada um, você lembra? Chegava cada um com o símbolo da sua fé, né? Quando era um católico lá, chegava com o menino Jesus na mão, mas tinha o pessoal judeu que vinha com aquele negocinho que tem 7 candelabrinho, e não sei quem com outra coisa, bababá. Esquisito pra caramba aquilo. Já estava mostrando ecumenismo aí ao vivo e a cores. A última vocês não sabem. Quais são as religiões abraâmicas? Você vai responder para mim, com origem abraâmica, lá em Abraão. Você vai responder para mim assim, bom, professor, a cultura, a história, ela nos ensina, não é exatamente a nossa teologia, mas a história, ela ensina que seriam 3 religiões, né? Com essas raízes, né? Aí em Abraão, né? Que seria justamente o judaísmo, depois o catolicismo e finalmente aí o islamismo, né? Que são os muçulmanos. Porque todo mundo aí, de uma forma ou de outra, pega uma parte ao Antigo Testamento. Bom, os judeus tiraram uma parte do Antigo Testamento, né? Aquela parte que falava de Jesus, os livros não são inspirados, não foram inspirados na Terra Santa, não vale. Então o Senhor tem que inspirar o livro só na Terra Santa. No cativeiro não tem inspiração. Acabaram de acabar com vários profetas porque eles falavam de Jesus. E aí, como pegou mal, tiraram vários livros, o Lutero pegou carona. Isso aí é aquelas coisas que você fala assim, né? Tem muita coisa que é mal explicada aí, que não tem o menor sentido e que se você for realmente ver, tem outro sentido e não aquele que fala. Bom, muito bem. Então, agora tem um padre aí da Igreja Bergoliana na Europa, padre ou bispo, que ele já declarou que não são só 3, estão errados. Nós descobrimos a 4ª religião, que tem também raiz abrâmica, é o hinduísmo. O hinduísmo também usa o Antigo Testamento, acredita no Deus único, aquele monte de deuses deles, eles são assim poliglotas, né? Policulturais, poligâmicos, enfim, né? São um monte de deuses, como assim? Politeísta, como assim? Se a gente
Dá uma de louco, vai falando as coisas, daqui a pouco alguém vai falar isso aí para você também. Agora, e justamente o pessoal mais radical hindu até hoje persegue a religião católica, ou até o que eles pensam que é a igreja bergoliana lá na Índia, né? Então, como assim? Tem raiz abraâmica, gente? Isso não tem mais senso de nada, isso é uma palhaçada. Isso não tem mais absolutamente nada a ver com teologia. Olha, viva o Papa Bento XVI, o maior teólogo vivo desse mundo da nossa época. Ele foi o maior teólogo vivo da nossa época. Não tem mais não, porque cadê o pessoal reclamando que isso é um baita absurdo? Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Pegaram aquele povo todo do Sagrado Coração e colocaram para rezar pelas intenções de um herege cismático apóstata e excomungado. A história termina assim. E como é que o Senhor fala aqui? Profecia de Jesus para Marie Julie para terminar. A supressão das obras de Deus e o triunfo dos homens maus ocorrerá quando a devoção ao Sagrado Coração for suprimida e atacada. Posso refazer aqui a frase para ficar mais fácil de entender. Quando a devoção ao Sagrado Coração for suprimida e atacada, a supressão das obras de Deus e o triunfo dos homens maus acontecerá. Não é o que está acontecendo? Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Então você vê que tem um caminho de destruição, né? Não bastasse aquelas encíclicas desastrosas, assim, as heresias dele falar que Jesus tinha sangue pagão. Os absurdos, vou fazer uma lista para você poder ter na internet e depois para você poder esfregar na cara de Bergogliano e falar as heresias do seu falso papa que morreu aqui, ó, tá aqui, ó. Tá certo? Fazer uma lista, porque é muita coisa, a gente não lembra de cabeça, tanto absurdo, tanta besteira que é. Né? Tanta heresia, tanta blasfêmia. Então, simplesmente, esse indivíduo, olha só, 2013 dá uma pequena sinopse, né? 2013 dá o golpe no verdadeiro Papa, 2016 dá o golpe no apostolado de oração, 2018 o segundo golpe, 2020 o terceiro golpe, golpe de misericórdia. Detalhe, 2020 as igrejas estavam todas fechadas, estava tudo no lockdown, estava com pandemia e o cara aproveitou para botar, estava trabalhando, né? No Vaticano não se para, né? No Vaticano a igreja falsa não para não, os dedos lá. Enquanto isso está tudo fechado, quando reabriu, bom, aquele abraço, né? O Papa Francisco decidiu isso na pandemia, ele estava trabalhando. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Nessa época nós já não íamos na igreja mais, né? A paróquia, ela foi criada por Jesus dia 6 de outubro de 2019. Então, no parte de 2020, a gente já não ia na igreja mais. Nós ia na igreja verdadeira, né? Estávamos já na paróquia Sagrada Face de Tours. Mas nós tínhamos entrado antes. Eu tinha visto esse livretinho novo que vem lá do Vaticano. Então vamos rezar nas intenções do Santo Padre São Bento XVI, o verdadeiro, aquele que continua sendo Papa reinante no céu. Eu tenho certeza que de lá ele reza todos os dias por nós e as intenções dele são as corretas, são as intenções que tocam o Sagrado Coração do Senhor, com toda certeza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo se dividiu em dois grupos, né? Com Jorge Mário Bergoglio, o grupo que está com Jesus, é um grupo pequeno, e o grupo que está alinhado em comunhão com o anticristo. É isso. Em 1941 não tinha como saber isso. Ela morreu em 1941, não sei de quanto que é essa profecia. Adiante, a revelação com certeza disso aí para trás. Não tinha como a pessoa imaginar uma coisa dessa. Jesus revelando. Imagina, aquela época lá, o quê? Pio XII? Não tinha forma nenhuma da pessoa desconfiar de uma coisa dessa.